exército chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia.
Olá, meu amado. Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão da nossa comunidade Moriá. Espero que você tenha tido um bom domingo de Páscoa, um bom dia, né? E agora, para encerrarmos esta noite, que eu creio que uma noite tremenda, uma noite maravilhosa que Deus pode nos dar. Nós queremos abençoar a tua vida e queremos, antes de mais nada, orar, buscar em Deus respostas para a nossa vida, para o nosso coração. Eu quero te convidar nesta noite, então, a meditar um pouco na vida. E eu gostaria de, antes de mais nada, poder orar juntamente com você. Que você pudesse estar conectado não apenas virtualmente, mas conectado de coração com este momento, conectado de uma forma integral, que o teu coração possa ser voltado agora completamente à palavra de Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, ó Pai, pedimos a Ti, ó Pai amado, que a Tua palavra, ó Pai amado, pregada, anunciada, ó Pai amado, possa, ó Pai amado, vir trazer, ó Pai amado, o refrigério, o bálsamo e o poder da ressurreição que há em Cristo Jesus sobre as nossas vidas nesta noite, ó Pai. Pedimos a Ti, ó Pai amado, que o Espírito Santo do Senhor seja derramado abundantemente, poderosamente, sobre cada um aqui, ó Pai amado, que está, ó Pai, agora, Pai, ouvindo a Tua palavra, ó Pai amado. Seja, ó Pai amado, com cada um, ó Pai. Olha a aflição, o clamor, a angústia, ó Pai amado. Olha a situação que cada um está passando nesse instante, ó Pai amado. Mas olha também, ó Pai amado, agora, ó Pai amado. E perceba, ó Pai, aquele, ó Pai amado, que tem um coração inteiramente voltado a Ti, ó Pai. Que esta noite seja uma noite de buscar a Ti, ó Pai amado. De todo o coração, de toda a alma, ó Pai amado. Com todo entendimento. É o que pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, essa Páscoa é uma Páscoa um pouco diferente das demais que estamos acostumados a passar. Pelo menos na minha casa, aquele almoço, família reunida. Hoje eu não pude ter a presença dos meus filhos, dos meus netos. Eu lembro uma vez que na casa da minha mãe pudemos comemorar uma Páscoa, onde todos os filhos puderam estar ali com seus filhos também, e ali houve muita troca de ovos de Páscoa, essas coisas que a gente faz em família, não é verdade? E esse ano aqui não temos a família reunida, e pelo menos aqui também teve o ovo de Páscoa, mas aquele de colher. Não, a Páscoa está sendo tão diferente, aquele feriado prolongado, hoje já a vida está prolongada, o mês está prolongado. Famílias inteiras antes saíam desfrutando de viagens, praia, sítios, cachoeiras, e desfrutando um pouco da natureza que Deus criou. Nas igrejas também um pouco diferente essa Páscoa. Até mesmo para nós, como comunidade Moriá, nós organizávamos ali cantatas ou peças teatrais simbolizando toda essa passagem da Páscoa, do sacrifício de Jesus. Também não vamos ter na igreja as nossas crianças voando com as asas de isopor. Não, não vamos ter. Essa Páscoa é diferente. É tão impressionante essa questão da gente ver também as nossas crianças aprendendo a respeito da Páscoa. Hoje pudemos ter também uma menina da nossa igreja, a Laís, fazendo essa demonstração do Cordeiro de Deus. E é tremendo quando a gente percebe as crianças se apresentando também para isso, amados. Mas mediante a essa Páscoa diferente, eu creio que ela é também... Estamos surgindo um momento
de grande reflexão e é uma excelente oportunidade para nós hoje relembrarmos o início de tudo isso. Relembrarmos a primeira Páscoa. A primeira Páscoa, todos já sabem, foi celebrada lá no Egito, durante o período da escravidão. O faraó ali, coração endurecido, não permitia o povo sair. Vieram então as pragas, a 10ª praga seria a morte dos primogênitos. E o povo de Deus deveria, então, seguindo as instruções, as ordens de Moisés, deveriam pegar um cordeiro, sacrificá-lo, assar aquele cordeiro, mas antes de mais nada, pegar o sangue daquele cordeiro e passar nos batentes das portas. Eles deveriam entrar em casa com suas famílias, comerem aquele cordeiro assado, mais alguns outros alimentos, ervas amargas inclusive. Então, aquele sangue nas portas era o sinal indicativo de que a praga não iria passar por aquela casa. Diz o texto que quando aquele anjo da morte passasse por aquela casa, ele veria o sangue passado nas portas e a praga da destruição não atingiria aquela casa quando Deus fosse ferir o Egito. E não só isso, então esta foi a primeira Páscoa. Depois daquela Páscoa, eles iriam sair. Mas não somente isso, Deus deu essa ordem também para que aquele povo, depois, todos os anos, celebrassem, comemorassem esse momento. E seria um memorial perpétuo, diz a palavra do Senhor, que todos os outros anos eles deveriam comemorar. Seria uma tradição para aquele povo. E aí, então, quando eles estivessem reunidos em volta da mesa, eles deveriam relembrar aquele momento. Seria um cerimonial que, quando os filhos perguntassem para os pais o que significava aquilo, e eles diriam: esse é o sacrifício da Páscoa, quando o Senhor passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou as casas onde existia o sangue do Cordeiro. Então, amados, a Páscoa tem um significado muito importante para todos hoje. A Páscoa significa libertação, saída, significa passagem de um período de escravidão, significa a passagem da morte para a vida também. Significa a vida em liberdade também. Então, eu creio que essa Páscoa ela é diferente, mas é essa excelente oportunidade de nós nos familiarizarmos um pouco com aquela primeira Páscoa. Porque estamos também quase que da mesma forma, não vou dizer semelhante, porque nós não estamos passando ainda o mínimo do que aquele povo passou. Mas eu creio que a familiaridade é de nós não podermos nos ajuntarmos para celebrarmos a Páscoa e termos que nos trancafiar dentro das nossas casas. E eu espero, meu querido, que o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, esteja hoje também sendo derramado sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os seus. Eu creio, meu amado, que Jesus pode transformar a nossa casa e a nossa família e trazer libertação, trazer essa passagem, nos trazer para essa nova vida. Então, quando a gente chega diante dos evangelhos, evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós percebemos então que a própria essência do evangelho de Jesus é o Cordeiro Pascal, que foi morto para que pudéssemos ter vida. A nossa libertação e a nossa vida depende exatamente não de Jesus, não de passarmos o sangue nos umbrais da porta, nos batendo das nossas portas, mas sim, verdadeiramente, o sangue de Jesus aspergidos na nossa vida, no nosso coração, no nosso entendimento, trazendo luz para uma nova vida,
trazendo revelação de Deus para as nossas vidas. Então, o sangue hoje ele não é passado de uma forma manual, mas ele é passado de uma forma espiritual, do cujo Deus revelado traz esse sangue do Cordeiro para nós hoje. O sangue do Cordeiro, ele foi derramado sobre todos. O sangue do Cordeiro, ele foi derramado sobre a minha vida e sobre a tua vida. O sangue do Cordeiro é derramado para que todos pudéssemos ter vida. É a oportunidade de olharmos para a cruz de Cristo, então, e olhar o sacrifício de Jesus e dizer, olha, o sangue do Senhor foi derramado para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, amados, eu creio que Jesus, ele é Senhor sobre as nossas vidas. E a gente percebe, então, no Evangelho, que Jesus ele é Senhor sobre a própria vida. Mas Jesus não é somente Senhor sobre a própria vida, ele também é Senhor sobre a morte, e ele tem poder para salvar, inclusive, aquele que foi morto. Ele tem poder, inclusive, para transformar aquele que tem esse sentimento, traz consigo no coração esse sentimento de que algo morreu no coração, na vida da pessoa. Eu creio que uma das maiores declarações feitas na palavra de Deus a respeito de Jesus foi quando Jesus se encontra com Marta, irmã de Maria, irmã de Lázaro, por ocasião da morte de Lázaro. E Jesus faz, eu creio que uma das maiores declarações que a Bíblia nos relata. Quando ela tem aquele encontro com Jesus, Jesus vai e diz a ela, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E a pergunta, você crê nisso? Você crê nisso? Esta afirmação de Jesus ela é tremenda, meus amados. Essa afirmação de Jesus, ela começa com Jesus dizendo que eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E essa expressão categórica de Jesus dizendo eu sou, causa um grande impacto no meio daquele povo, porque aquele povo sabia exatamente o que significava essa expressão eu sou. Porque foi justamente essa expressão que Deus usou com Moisés, quando Moisés estava diante da sarça ardente e Deus estava dando para Moisés a missão de libertar o povo daquela escravidão do Egito. E então ele pergunta, mas eles vão me perguntar, quem que está me dando ordem para fazer isso? Quem que está te dando autoridade para fazer isso? E Deus diz assim, olha, Moisés, fala para ele que o eu sou te enviou. Eu sou. Deus está se revelando a Moisés de uma forma com esta expressão, eu sou. Então eles sabiam muito bem, quando Jesus fala, eu sou a ressurreição, do que se tratava. É Jesus se apoderando deste nome, deste poder do grande Deus. Esse eu sou é o nome impronunciável de Deus. Eu sou significa que é aquele que existe desde o começo e que ele existe, que ele é e que ele não foi criado. Simplesmente eu sou. Então, quando Jesus se apodera deste nome eu sou, ele está dizendo que ele é o próprio Deus e que ele tem poder e autoridade sobre a vida, sobre a morte e que ele tem poder e autoridade para trazer nova vida. Perceba então que nessa expressão categórica de Jesus, a gente percebe que a vida e a ressurreição são plenamente identificados com a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é Senhor sobre a vida. E Jesus é Senhor sobre a ressurreição, porque Jesus é aquele que pode dar vida.
porque Jesus é aquele que pode ressuscitar. Então aí Jesus fala assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que está morto, ainda que esteja morto, viverá. Essa expressão me chamou muito a atenção esta semana, porque essa expressão, ainda que, é uma conjunção subordinada que expressa justamente uma ideia contrária àquela situação. Expressa uma ideia contrária sem impedir a realização de outra. Ou seja, ainda que aconteça algo, Deus pode mudar. Ainda que aconteça a morte, Deus pode mudar. Ou seja, que mesmo diante da morte, Jesus realiza a vida. Mesmo diante da morte, Jesus traz vida. Mesmo diante de qualquer circunstância que você acha impossível, Deus traz vida. Mesmo diante de causas impossíveis, Deus faz ressuscitar aquilo que está morto. Jesus é Senhor para ressuscitar dos mortos. Inclusive o amigo Lázaro. Então, ressurreição hoje para nós, nos nossos dias, eu creio que ressurreição fala sobre vida durante a vida, mas fala também de vida após a morte. Ou seja, a vida eterna. Em todos os evangelhos de Jesus a gente percebe a grande preocupação de Jesus com a vida eterna. Toda a preocupação com todos aqueles que cercavam Jesus, a preocupação deles, inclusive daquele jovem rico, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eles tinham uma preocupação, o povo tinha uma preocupação em herdar a vida eterna. Talvez, eu não sei se você já pensou nisso, ou talvez você não esteja preocupado. Mas, amado, eu creio que esse também é um momento de reflexão para a gente pensar em vida eterna. Por que não? E por que não pensarmos em vida eterna? Deus não deseja que ninguém se perca e que ninguém tenha a morte eterna. Porque Ele deseja vida eterna. Jesus, quando foi falar a respeito de vida eterna, Ele disse o seguinte, e a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que é a vida eterna? Conhecer a Jesus como o único Deus verdadeiro. Conhecer a Deus. Amados, esse conhecimento não é um conhecimento histórico, não é um conhecimento teórico, não é o conhecimento porque você ouviu falar, mas é um conhecer de olhar para dentro de si e saber. Você foi aspergido pelo sangue de Jesus. A tua vida foi transformada pelo poder de Jesus. A palavra de Jesus te alcançou. Jesus te libertou e te libertou do quê e para quê? Amados, então a gente percebe na Bíblia, e principalmente nos evangelhos, nos 4 evangelhos, a grande preocupação de Jesus com o povo. Jesus está seriamente preocupado. E qual é a preocupação? É onde você vai passar a vida eterna. Amados, uma coisa que nós temos certeza, é meio duro e triste falar isso num dia como hoje, que é um dia de ressurreição, mas para falarmos de ressurreição, nós temos que falar de algo que vem antes, a morte. Uma coisa que nós temos certeza é que todos nós um dia iremos fechar nossos olhos e voltarmos a ser pó. Um dia nós vamos partir. Um dia nós vamos deixar este corpo. Só que este mesmo corpo vai ser ressuscitado.
E a grande preocupação de Jesus é aonde você vai passar a vida eterna. Eu trago hoje para você essa reflexão, para que a gente comece a pensar e que a palavra do Senhor traga um alento ao teu coração de você começar a se preocupar com isso, porque Jesus se preocupava com isso. Ele estava preocupado com você. Perceba que na casa onde foi passado o sangue do Cordeiro, não houve morte eterna. Mas na casa onde não foi passado, houve morte eterna. Houve choro, lamento, pranto, angústia. Amados, Jesus não é apenas Senhor sobre a morte, mas é Senhor também sobre a vida. Se falamos sobre morte, eu quero falar um pouco sobre a vida. Jesus fez uma outra declaração abundante, plenamente confiante a respeito de si mesmo, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, se queremos falar de vida agora, precisamos entender que Jesus deve ser o nosso caminho e a nossa verdade. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, então Jesus tem que ser o nosso caminho e ele tem que ser a nova verdade. E você já fez de Jesus o seu caminho. Você já se apoderou das verdades de Jesus para a sua vida. Amado, certa vez um homem culto, religioso, entendido, chamado Nicodemos, chega diante de Jesus e fala para Jesus: ninguém pode fazer essas coisas, esses milagres, se não for uma pessoa de Deus. A preocupação de Nicodemos também era: como que eu posso ver o reino de Deus? Ou como posso ter uma vida transformada? E Jesus fala para Nicodemos: olha, Nicodemos, necessário é você nascer de novo. Então, se Jesus é Senhor sobre a morte, trazendo nova vida e ressurreição, quando ele conversa com Nicodemos, nós percebemos que Jesus é Senhor sobre a vida, trazendo vida na morte em que estamos vivendo. Porque para nós pode ser muitas vezes que isso é vida, mas para Jesus ele está dizendo que nós estamos vivendo um período de morte, porque todo aquele que está separado de Jesus está vivendo a morte. Então, Nicodemos, Jesus afirma seriamente para Nicodemos: necessário é você nascer de novo. Ou seja, necessário é você ressuscitar para uma nova vida. Amados, então, hoje é um domingo de Páscoa, é dia de ressurreição, é dia de libertação e é dia também de vida nova, é dia de vida eterna. Hoje é dia de nós celebrarmos a vida e não a morte. Hoje é um dia que nós repensarmos e reafirmarmos o nosso compromisso com o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, que tira a morte do mundo. Hoje é dia de reavaliarmos as nossas vidas e refletirmos. O sangue do Cordeiro me lavou e me purificou de todos os meus pecados. Então, eu preciso te dizer algo importante. Jesus está mais interessado na tua vida do que você possa imaginar. Jesus está interessado em você. E hoje é o dia oportuno de podermos fazer uma escolha, se queremos ou não andar ao lado de Jesus, se queremos ou não a vida eterna com Deus. Porque, amados, eu preciso fazer uma outra afirmação que talvez doa um pouco teu coração. Nós estamos vivendo o período da graça de Deus, o período que Deus está derramando o Espírito Santo dele, e período este
que Deus está chamando alguns para vir até Ele. Nós temos esse momento todo aberto, as nossas mãos, para realizarmos isso, para tomarmos uma decisão diante de Jesus. Mas chegará um momento que esta época vai ser apagada, acabará. E vai chegar um momento em que esse Jesus de amor, e o que eu vou falar está lá em Apocalipse 6, vai ser o Cordeiro da ira de Deus. Jesus se apresenta como Cordeiro da ira de Deus. Talvez a gente não esteja acostumado nos nossos dias a falar muito disso, porque nós estamos muito acostumados a falar do Deus de amor, do Jesus que é amor, do Jesus que se preocupa e ama. Isso é uma grande verdade. Mas chega um momento também que Deus ele estará irado com a humanidade. E eu creio, amados, que Maranata, vem Jesus, estes dias estão mais próximos do que nós imaginamos. Talvez a gente não esteja muito familiarizado, porque a educação que recebemos ou demos para os nossos filhos é de um pai meio bonachão, que hoje não sabe repreender um filho, exortar um filho. Então o filho está acostumado a receber tudo de um pai, e ele não recebe nunca repreensão, e os nossos filhos não estão muito acostumados a receber a palavra não. Então, mas Jesus, ele vai se apresentar no Apocalipse como o Cordeiro da ira de Deus. Amados, essa é a época que temos a oportunidade de reavaliarmos a nossa vida. Não fica preocupado, fala assim, não, mas olha, o que o Edgar está dizendo não é bem assim. Talvez você está agora com o coração meio, não, tudo bem, você não precisa concordar inteiramente comigo, mas eu quero te convidar a refletir numa meditação, numa ilustração. Eu ouvi essa ilustração uma vez, naquele programa Vejam Só, não lembro o nome do pastor, mas eu creio que é uma ilustração que faz todo sentido para nós hoje. E talvez você vai compreender um pouco mais essa questão do amor, de justiça, do Deus que é amor, mas também vai compreender um pouco mais esse momento da ira de Deus. Então permita-lhe contar essa história. Diz que, certa vez, naquela época do faroeste, do velho oeste americano, um homem bom, amado pela cidade, se envolveu em uma discussão e acabou cometendo um crime. Sim, ele era culpado. Porém, todos na cidade pediam a absolvição dele, que ele não fosse levado à forca. E foram fazer um manifesto para o governador, olha, governador, não cumpra, nós sabemos que essa é a lei, entendemos que essa é a lei, mas estamos pedindo em favor deste homem. E então o governador desta cidade toma uma decisão. Ele se disfarça de um pregador da palavra, num pastor ou num padre, ele se disfarça de ser um homem de Deus, pega aquela carta de perdão e coloca bem no meio da sua Bíblia. E ali então ele se apresenta diante deste homem bom. E ele vai falar com este homem na prisão. Porém, quando este homem ele vê esta pessoa disfarçada de pastor se aproximar com a Bíblia na mão, ele fala assim, olha, eu não quero ouvir você. Não é nesse momento, eu não estou precisando que ninguém venha falar alguma coisa de Bíblia para mim. E ele então não permite, o governador chega e fala, não, mas eu quero só abrir algo que está dentro desta Bíblia, que é muito importante para a tua vida, e ele rispidamente rejeita aquela oferta, sem saber o que era. Então o governador, conforme vai tomando
caindo em si, ficou penalizado pelo homem e se retirou daquele lugar. Vem então um carcereiro diante daquele homem que havia cometido o crime e pergunta: você é louco? Por que você fez isso? Aquele era o governador. Ele estava disfarçado, mas ele era o governador. E ele estava com a carta de perdão no meio da Bíblia para te dar. Ele iria te absolver desse crime de morte. Amados, no momento do enforcamento, deram a oportunidade daquele homem dizer suas últimas palavras. E as últimas palavras daquele homem foi: eu não estou sendo enforcado e morto por causa do crime que eu cometi. Eu estou sendo enforcado e morto porque eu rejeitei o perdão do governador. Eu não estou sendo enforcado por causa do crime que eu cometi. Estou sendo enforcado porque eu rejeitei o perdão do governador. Essa história me leva a pensar em algo tremendo da palavra de Deus. É que ninguém vai para o céu ou para o inferno por causa dos seus pecados. Ninguém enfrentará a vida eterna ou a morte eterna por causa dos seus pecados. O que faz a gente perder a vida eterna é rejeitarmos o perdão que Jesus tem para nos oferecer hoje. O que faz a gente perder a vida é rejeitarmos a palavra de Deus. É rejeitarmos a graça de Deus. É rejeitar aquilo que Deus quer realizar nas nossas vidas. Então, meu amado, o que está fazendo a gente se perder no meio do nosso caminho não é se eu sou uma pessoa boa, eu faço boas obras, eu levo uma boa vida. Porque aquele homem cometeu um crime, ele era consciente disso. Nicodemos era um bom homem, ele era consciente disso. Mas Jesus fala algo mais importante. É necessário nascer de novo. É necessário que o sangue do Cordeiro seja derramado sobre a tua vida. É necessário que o sangue da cruz, derramado na cruz, por Jesus, faça toda a diferença na sua vida. É necessário que a graça de Deus venha e transforme a tua vida e a minha vida. Então, meu querido, talvez você esteja pensando: mas eu não acredito em céu ou inferno, em vida ou morte. Mas a palavra de Deus nos afirma que existe vida e vida em abundância, morte e morte eterna. Da mesma forma que naquela primeira Páscoa no Egito, o sangue do Cordeiro foi passado nos batentes das portas. A casa que não obedeceram à palavra de Moisés, às ordens de Moisés, houve morte, houve angústia, houve choro. Amados, o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo está hoje sobre a sua vida. Jesus derramou o seu sangue por todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. É essa vida que Jesus quer te dar. Se Páscoa é a ressurreição, nós precisamos ressuscitar para uma nova vida. Então, meu amado, a palavra é pregada, o Evangelho de Jesus é pregado. Hoje é dia não de morte, de vida.
Não recuse o perdão de Deus. Não rejeite a graça de Deus. Não rejeite a palavra de Deus. Elas são verdadeiras. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de trazermos, nos apresentarmos para uma vida com Deus. E eu queria poder orar com você nesta noite. Eu queria poder que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós hoje e nos transforme. Se você puder hoje, você entre conosco nesta oração, dizendo: Senhor, derrama o teu sangue sobre a minha vida. Derrame a tua graça sobre a minha vida. Não rejeite, mas receba a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Bondoso Deus e maravilhoso Pai, a Tua palavra foi pregada, Senhor, e hoje é um dia de muita alegria, Pai, porque temos a certeza, Pai, que o Senhor ressuscitou, ó Pai, que o Senhor está vivo. Pai, se em algum momento dessa mensagem alguém pôde duvidar da Tua existência, Senhor, que ela possa nesse dia, nessa hora, se render ao Senhor Jesus e saber que Deus tem um amor sobrenatural sobre a vida dela e que hoje é o tempo que o Senhor está passando, Senhor, o sangue do Cordeiro sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, que essa vida que ainda não aceitou Jesus como Salvador possa receber o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Ó Deus, que esta casa hoje, ó Pai, receba o Senhor Jesus. Que a luz possa brilhar nesse lar, Pai. Ó Deus querido, muito obrigado, Senhor, porque nós temos o Senhor, ó Pai, para nos aliviar nesses momentos tão difíceis, ó Deus, que estamos passando. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, teve um amor incondicional, o Senhor teve um amor abundante, o Senhor teve um amor maravilhoso para conosco, ó Pai, quando mandou o seu Filho Jesus para morrer, ó Pai. Ó Deus querido, muito obrigado, ó Pai, porque Tu és perfeito, Senhor. Obrigado, Senhor, ó Pai, porque nós continuamos crendo, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus poderoso. Ó Pai, graças te damos, Senhor, porque eu tenho certeza que essa palavra, Pai, pode acalmar os corações nesta noite, ó Pai. Sabendo, ó Deus, que o Senhor está presente, mesmo nas horas mais difíceis da nossa vida. O Senhor está ali ao nosso lado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor fará ainda, Pai. E nós queremos continuar crendo, ó Deus, que Tu és perfeito, maravilhoso e exaltado nessa noite. Graças te damos, ó Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Meus irmãos, é com grande alegria que nós estamos aqui, mais uma vez, levando uma palavra ao seu coração. Uma palavra de ressurreição. Se você se encontrava morto, hoje é tempo de você ressuscitar. Ressuscitar para Jesus. Aquilo que te levava à morte, hoje pode ser transformado em vida. Se assim você quiser. E eu convido você nessa semana, ainda que temos aí de quarentena, que você possa meditar sobre essa palavra durante o decorrer da semana e possa a cada dia ser colocado no seu coração uma porçãozinha do que Deus quis, com essa breve mensagem, levar ao seu coração. Ficar em casa, meus irmãos, é um ato de amor. E eu convido você a fazer esse ato de amor e aproveitar esse tempo, não só para ficar triste, magoado, jogado no sofá, não, ouvindo só as notícias ruins, mas que você ouça a palavra de Deus, que você coloque louvores na sua casa, que você reúna sua família e que vocês juntos possam glorificar aquele que vive. A Ele
toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio pelos séculos dos séculos. A Jesus Cristo, Senhor, Senhor sobre nossas vidas. Senhor, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, ó Pai, pelo poder da salvação que há em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra diz que se crermos com o coração e confessarmos com a nossa língua que Jesus Cristo é o Senhor, o sangue do Cordeiro será sobre a nossa casa. Pai querido, nesta noite pedimos, ó Pai, que o poder do Espírito Santo visite agora, Pai. Cada um, ó Pai amado, que ainda não tomou esta decisão. Que hoje seja um dia, ó Pai amado, de não rejeitar a Tua palavra, de não rejeitar o Teu perdão, de não rejeitar o Teu amor, mas receber de Ti toda a graça que é derramada pelo poder que há no nome de Jesus. Seja abençoado, meu querido, minha querida. Tenha uma semana debaixo da graça e do poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.